Na pequena cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, o ano era 1996. Aquelas ruas de pedra, iluminadas por postes antigos que projetavam sombras longas durante a noite, pareciam guardar segredos silenciosos. O som dos sinos da igreja ecoava pelas ladeiras, lembrando aos moradores que o tempo corria devagar, mas que nem sempre era generoso. As casas coloniais, com suas janelas de madeira e paredes caiadas, escondiam histórias de famílias inteiras que ali viveram por gerações. O cenário, por si só, já parecia um convite para narrativas de mistério. Era junho, e o frio típico do inverno mineiro se espalhava pelas manhãs, deixando a neblina rasteira encobrir os becos. O silêncio só era quebrado pelo arrastar das sandálias dos moradores rumo à padaria, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao aroma de café coado. Tiradentes tinha pouco mais de 6.000 habitantes, e cada rosto era conhecido. Por isso, quando alguém desaparecia, a ausência não era apenas notada, era sentida como uma ferida aberta que jamais cicatrizava. Entre esses rostos familiares estava o de André Luiz, um jovem de 19 anos. Filho de uma costureira e de um marceneiro, cresceu rodeado pelo carinho simples da família. André tinha um olhar profundo, castanho escuro, que transmitia tanto inquietação quanto ternura. Era conhecido por caminhar sozinho pelas trilhas que circundavam a cidade, levando sempre um caderno embaixo do braço, onde rabiscava desenhos e pensamentos. Muitos o viam como um rapaz sonhador, diferente dos outros garotos da mesma idade. A cidade, com suas ruas de pedra molhadas pelo orvalho, parecia observar André como um personagem à parte. Ele não se misturava muito nas festas ou rodas de conversa. Preferia observar a lua refletida nos telhados antigos, ou escutar o barulho das águas do rio que cortava a região. Era um jovem que carregava dentro de si uma sensação de deslocamento, como se pertencesse a um mundo que só ele enxergava. Isso despertava curiosidade e até certo receio entre alguns moradores. Naquela época, Tiradentes vivia do turismo, das artes e da fé. Mas, atrás da aparência pacata, existia uma rede de segredos, rivalidades e histórias mal contadas que se espalhavam como sussurros em corredores estreitos. E André, sem saber, estava prestes a se tornar parte de uma dessas narrativas que ecoariam pela cidade durante décadas. O desaparecimento dele não seria apenas mais um caso, mas uma ferida que revelaria o lado sombrio de um lugar que parecia intocado pelo tempo. Numa noite de lua cheia, os sinos da igreja matriz soaram 9 vezes. As ruas estavam quase desertas, e apenas alguns gatos atravessavam os becos em busca de comida. André foi visto pela última vez naquela noite, caminhando sozinho pela rua direita. Usava um casaco marrom surrado e carregava seu caderno, como sempre. Essa imagem simples, a de um jovem caminhando em silêncio pelas pedras antigas, seria lembrada pelos moradores como um prenúncio de tragédia. A atmosfera da cidade parecia diferente naquela noite. O vento gelado soprava forte, fazendo as janelas de madeira baterem com estrondo. Alguns moradores afirmaram depois que sentiram uma espécie de peso no ar, como se algo invisível rondasse as ruas. Era uma sensação difícil de explicar, mas todos concordavam. Tiradentes nunca foi a mesma após aquela noite de junho de 1996. O desaparecimento de André Luiz se transformaria em um mistério que atravessaria o tempo. Nos dias que se seguiram, o silêncio tomou conta das casas e dos comércios. O nome de André ecoava nas conversas sussurradas, enquanto mães seguravam seus filhos mais próximos ao atravessar as ruas. O medo não era apenas pelo que havia acontecido com ele, mas pelo que aquilo revelava. Até mesmo em uma cidade pequena e acolhedora, ninguém estava totalmente protegido. As ruas de Tiradentes, que antes pareciam seguras, agora carregavam um clima de desconfiança. O desaparecimento não foi apenas uma ausência física. Foi como se a própria alma da cidade tivesse sido abalada. O frio, a neblina e os sinos da igreja se tornaram símbolos de um mistério sem respostas. André, o jovem sonhador que caminhava com um caderno, havia sumido sem deixar rastros. E, com ele, a sensação de inocência que Tiradentes carregava até então, desapareceu também. Um silêncio pesado, quase sufocante, se instalou. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos que vamos explorar. O desaparecimento de André é apenas o início de uma narrativa repleta de segredos,
pistas confusas e personagens que escondem mais do que revelam. André Luiz era um jovem de espírito inquieto e alma sensível. Alguém que parecia carregar dentro de si um universo inteiro. Desde pequeno, mostrava aptidão para desenhar e escrever, habilidades que não passaram despercebidas por seus professores. Gostava de sentar-se no fundo da sala, enquanto copiava matéria no caderno, deixava margens preenchidas por pequenos esboços, árvores, rostos, casas, até mesmo cenas que observava em silêncio nas ruas de Tiradentes. Sua mãe, orgulhosa, sempre guardava algumas dessas páginas rabiscadas como lembrança, acreditando que o filho poderia um dia se tornar artista ou até escritor. Era esse sonho que André nutria em silêncio. Sair daquela cidadezinha e mostrar ao mundo os traços que vinham de sua mente criativa. A rotina de André era marcada pela simplicidade. Ajudava o pai, Joaquim, na pequena marcenaria que ficava nos fundos da casa. O som do serrote e o cheiro da madeira se misturavam ao dia a dia. E André aprendia, mesmo contra sua vontade, a lidar com as ferramentas pesadas. Mas, na verdade, seu coração estava sempre no caderno de desenhos. Muitas vezes, durante o trabalho, distraía-se observando a luz do sol atravessar a janela, criando sombras que mais tarde tentaria reproduzir em papel. O pai, homem prático e de poucas palavras, não entendia o fascínio do filho pelas artes, mas respeitava, embora com certa dureza, essa característica. As tardes de André geralmente eram dedicadas às caminhadas. Ele percorria trilhas que levavam até miradouros da cidade, onde ficava sentado por horas olhando a paisagem. Ali rabiscava poemas soltos, frases enigmáticas e desenhos que refletiam mais do que simples paisagens. Transmitiam emoções profundas, às vezes melancólicas, às vezes esperançosas. Havia quem dissesse que André parecia enxergar o mundo em camadas invisíveis, como se conseguisse decifrar aquilo que a maioria não notava. Isso fazia dele um jovem solitário, pois poucos de sua idade compreendiam seus silêncios prolongados e suas reflexões que iam além das conversas comuns. Sua relação com a mãe, Dona Lúcia, era de ternura. Ela via no filho a fragilidade de um artista e o protegia do rigor do pai. Muitas vezes, quando André voltava tarde de suas caminhadas, era a mãe quem esperava ansiosa na janela, preocupada com os perigos da noite, mesmo numa cidade considerada pacata. Para ela, o filho era especial, e acreditava que tinha algo de escolhido, como se tivesse vindo ao mundo com uma missão diferente. Essa visão maternal fazia com que André se sentisse compreendido, ao mesmo tempo, pressionado, pois carregava em silêncio a responsabilidade de não decepcioná-la. Na escola, André era respeitado por sua inteligência, mas também alvo de comentários por sua introspecção. Alguns colegas zombavam de seu jeito reservado, chamando-o de poeta ou maluco do caderno. Ainda assim, havia quem o admirasse em segredo, especialmente algumas meninas que viam em sua sensibilidade um contraste com a brutalidade dos rapazes da região. Uma delas, chamada Elisa, chegou a se aproximar dele, trocando confidências sobre sonhos e medos. André, no entanto, manteve distância, talvez por timidez, talvez por sentir que se envolver em algo mais poderia desviá-lo de seu caminho pessoal. Mesmo nos momentos em que alguém demonstrava interesse, ele se retraía, voltando a se refugiar em seus escritos. Apesar da aparência distante, André nutria dentro de si grandes sonhos. Falava, em conversas raras, sobre conhecer Ouro Preto, Belo Horizonte, e quem sabe, um dia viajar até São Paulo, onde poderia estudar artes. Guardava em seu quarto recortes de jornais que falavam sobre exposições e concursos, como se fossem pedaços de um futuro possível. Aqueles que o conheciam de perto sabiam que, por trás da seriedade, existia um jovem que queria apenas uma chance de mostrar seu talento e escapar da rotina limitada de Tiradentes. Ele sonhava alto, mas o peso da realidade o fazia acreditar que seu destino seria, inevitavelmente, permanecer onde nasceu. Um traço marcante da personalidade de André era sua capacidade de observar. Enquanto outros passavam despercebidos pelas ruas, ele registrava detalhes. A porta sempre aberta de um armazém, a senhora que varria a calçada todos os dias no mesmo horário, o cachorro que seguia crianças até a escola. Esses detalhes, aparentemente banais, enchiam seus cadernos e construíam uma narrativa silenciosa da cidade. Para muitos, André era estranho. Para ele mesmo,
Era como se estivesse colecionando fragmentos de um mundo que só faria sentido quando estivesse pronto para mostrá-lo. Era comum vê-lo nos fins de tarde sentado perto da igreja matriz de Santo Antônio, observando os turistas que subiam a ladeira com câmeras fotográficas. André não falava com eles, mas os desenhava às pressas, capturando expressões, roupas e gestos. Um dia, um visitante estrangeiro chegou a notar seus desenhos e o elogiou, dizendo que ele tinha um olhar raro. Esse pequeno gesto ficou marcado na memória de André, reacendendo nele a chama do desejo de sair dali. Contudo, a cidade também tinha algo que o prendia, uma atmosfera misteriosa que parecia chamá-lo de volta sempre que ele pensava em ir embora. Entre seus hábitos estava também o de visitar o cemitério antigo da cidade. Muitos moradores o consideravam estranho por isso, mas André dizia à mãe que gostava da tranquilidade e do silêncio daquele lugar. Ali, sentado em meio às lápides gastas pelo tempo, escrevia reflexões sobre a vida e a morte. Era um hábito que alimentava sua sensibilidade, mas também criava comentários maldosos. Alguns diziam que ele tinha um pé no outro mundo. Mal sabiam eles que essa relação íntima com o silêncio da cidade talvez tivesse conexão com o destino trágico que em breve se revelaria. Naqueles dias de 1996, a vida de André parecia seguir seu curso normal. Caminhadas solitárias, trabalhos com o pai, desenhos no caderno e sonhos guardados no peito. Nada, absolutamente nada, parecia indicar que um mistério sem precedentes estava prestes a acontecer. No entanto, como em muitas histórias de cidades pequenas, era justamente na rotina simples e previsível que o inesperado surgia, mudando para sempre o destino de uma família, de uma comunidade e de um jovem que parecia carregar dentro de si segredos que jamais chegaria a revelar. Era o dia 14 de junho de 1996, uma sexta-feira fria e coberta por uma neblina densa que descia das serras de Minas. A cidade estava em silêncio, exceto pelo tilintar ocasional das ferraduras dos cavalos que ainda circulavam pelas ruas de pedra. Naquela manhã, André levantou-se mais cedo do que de costume. Vestiu um casaco marrom, ajeitou o cachecol que a mãe lhe dera no inverno anterior, sem comer quase nada. Saiu com seu inseparável caderno debaixo do braço. Não deixou explicações claras sobre para onde iria. Apenas disse que voltaria à noite. Foi a última vez que sua mãe, Dona Lúcia, ouviu a voz do filho dentro de casa. Ao longo do dia, algumas testemunhas juraram ter visto André caminhando em direção a uma trilha pouco frequentada, atrás da Igreja do Rosário. Essa trilha levava até uma parte mais isolada da cidade, onde poucas pessoas se arriscavam a ir sozinhas, especialmente em dias nublados. Havia quem acreditasse que ele procurava inspiração para seus desenhos, pois era comum que buscasse lugares tranquilos. Um vizinho relatou mais tarde que André parecia apressado, diferente de seu caminhar habitual, e que em certos momentos olhava para trás como se estivesse sendo seguido. As horas passaram e André não voltou para o almoço. A mãe, acostumada às longas caminhadas do filho, tentou manter a calma, mas o cair da noite trouxe consigo uma inquietação sufocante. À medida que os sinos da matriz anunciaram 9 badaladas, Dona Lúcia começou a sentir um aperto no peito, um instinto materno de que algo estava errado. Foi nesse momento que ela decidiu procurar ajuda com vizinhos e amigos. Joaquim, o pai, inicialmente acreditou que fosse apenas mais uma de suas demoras, mas quando percebeu o nervosismo da esposa, decidiu que era hora de agir. A busca começou pelas ruas próximas, com vizinhos segurando lanterna, se chamando o nome do jovem em voz alta. O eco dos gritos se espalhava pelos becos de pedra, mas nenhum sinal de André era encontrado. Um cachorro começou a latir insistentemente perto da trilha atrás da igreja, o que chamou a atenção dos moradores. Seguindo o animal, encontraram um objeto no chão, o cachecol de André, parcialmente sujo de barro e rasgado numa das pontas. O objeto foi entregue à família, e a partir daquele momento, o medo se instalou de vez em Tiradentes. No dia seguinte, 15 de junho, a notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela cidade. A rotina foi quebrada. Comerciantes fecharam seus estabelecimentos mais cedo, turistas comentavam em voz baixa, e grupos de moradores se organizavam em buscas improvisadas. A polícia local foi acionada, mas, como em muitas cidades pequenas dos anos 90, os recursos eram limitados. 2 investigadores foram designados, e o caso passou a ser acompanhado de perto por todos. O nome de André estava em cada esquina,
em cada conversa, e a sensação de insegurança aumentava a cada hora. Os investigadores começaram a recolher informações com as testemunhas. Uma senhora disse ter visto André conversando com um homem desconhecido perto da praça central, na tarde do desaparecimento. Outro jovem afirmou que viu alguém parecido com ele entrando numa antiga casa abandonada próxima à estação de trem desativada. Eram relatos desencontrados, mas todos apontavam para uma mesma sensação. André não havia desaparecido simplesmente por vontade própria. Algo estranho havia acontecido naquela noite fria. A família, em desespero, começou a mostrar o caderno de André para os investigadores. Ali, entre desenhos e frases soltas, encontraram rabiscos de figuras encapuzadas e palavras que, lidas fora de contexto, pareciam mensagens de alerta. Algumas páginas traziam descrições de lugares específicos da cidade, como a Ponte de Pedra e o cemitério antigo. Para os amigos mais próximos, aquilo era apenas fruto da imaginação de um jovem criativo. Para a polícia, no entanto, cada rabisco passou a ser considerado uma pista possível. A trilha onde o cachecol foi encontrado foi revistada várias vezes, mas nada além de pegadas borradas pelo barro apareceu. O detalhe inquietante era que, entre as marcas, havia passos maiores e mais fundos, como se alguém maior que André tivesse caminhado logo atrás dele. Os investigadores recolheram amostras, mas a perícia, precária na época, pouco poderia revelar. Ainda assim, aquele vestígio reforçava a hipótese de que André não estava sozinho na noite de seu desaparecimento. Com o passar dos dias, o clima de Tiradentes se transformou. O que antes era apenas uma cidade turística e pacata agora carregava um peso sombrio. Crianças foram proibidas de sair sozinhas. As missas se enchiam de fiéis que pediam pelo retorno do rapaz. E as ruas, já silenciosas, pareciam ainda mais vazias. O desaparecimento de André virou uma sombra que pairava sobre todos, como se um segredo antigo tivesse sido despertado. Aos poucos, até mesmo os mais céticos começaram a acreditar que havia algo de mais profundo por trás daquele sumiço. Para a família, cada dia sem notícias era um tormento. Dona Lúcia mal dormia, sentada à mesa com o cachecol do filho nas mãos, enquanto Joaquim, em silêncio, descarregava sua angústia trabalhando até tarde na marcenaria. Os desenhos de André espalhados pelo quarto passaram a ser olhados de outra forma. Não mais como simples expressões artísticas, mas como possíveis mensagens escondidas. Cada traço parecia agora um enigma, e a cidade inteira estava envolvida na tentativa de decifrar o mistério. Os investigadores locais, pressionados pela comoção da cidade, decidiram ampliar as buscas. Montaram grupos de voluntários, cada um responsável por uma parte da região. As trilhas que levavam às montanhas foram vasculhadas, assim como as margens do Rio das Mortes, onde esperavam encontrar algum sinal. O problema era que a natureza parecia conspirar contra. A chuva fina dos últimos dias apagava rastros, e a neblina intensa dificultava qualquer visão clara. Cada pedra revirada, cada galho quebrado parecia carregar uma falsa esperança que se dissolvia rapidamente. O desaparecimento de André se tornava um labirinto sem saídas. A casa abandonada mencionada por uma testemunha chamou a atenção especial dos policiais. Localizada perto da antiga estação de trem, era conhecida entre os moradores por sua atmosfera sombria e pelas histórias de que estaria mal assombrada. Na inspeção, encontraram vidros quebrados, pedaços de velas e marcas de fogo no chão, como se rituais tivessem sido realizados ali. Mas nenhum objeto diretamente ligado a André foi identificado. O lugar, no entanto, reforçou a sensação de que algo mais obscuro estava por trás do caso, alimentando rumores sobre seitas ou encontros clandestinos que ocorriam às escondidas em Tiradentes. Enquanto isso, os boatos se espalhavam rapidamente, como acontece em cidades pequenas. Uns diziam que André teria fugido para tentar a sorte em Belo Horizonte, levando apenas o caderno como companhia. Outros garantiam que ele havia sido vítima de alguém da própria comunidade, alguém que conhecia bem seus hábitos e sabia por onde ele caminhava. Havia ainda quem falasse em lendas antigas, espíritos inquietos ou forças ocultas que rondavam as ladeiras da cidade. Cada versão aumentava a sensação de mistério, e o nome de André passou a ser envolvido tanto em histórias reais quanto em fantasias. O caderno, agora nas mãos da polícia, se tornou peça-chave. Entre as páginas, além de desenhos e reflexões, havia uma sequência de frases que intrigavam os investigadores. Os olhos me observam,
O silêncio fala mais alto que as vozes, há passos atrás de mim. Eram escritos feitos com letras apressadas, diferentes do estilo habitual de André, como se tivessem sido rabiscados em momentos de medo ou urgência. Para os investigadores, isso poderia indicar que o jovem sentia estar sendo seguido muito antes de desaparecer. Para a família, era a confirmação de que André vinha guardando algo sem contar a ninguém. A imprensa regional, ao tomar conhecimento do caso, enviou repórteres à cidade. Manchetes em jornais locais estampavam a foto de André e destacavam o mistério em torno de seu sumiço. As reportagens descreviam Tiradentes como um lugar coberto de névoa e segredos, o que só aumentava a curiosidade de turistas e de pessoas de outras cidades. Porém, essa atenção também trouxe desconforto aos moradores, que passaram a se sentir expostos e julgados, como se o desaparecimento fosse um reflexo de falhas coletivas. O clima ficou ainda mais tenso, e cada olhar desconfiado carregava a possibilidade de acusação. No decorrer da primeira semana, novas pistas apareceram, mas todas eram ambíguas. Um lenço foi encontrado próximo ao cemitério, mas não pertencia a André. Pegadas foram vistas nas margens do rio, mas desapareceram logo adiante. Um morador afirmou ter ouvido gritos durante a noite, vindos de um matagal próximo, mas nada foi encontrado ali. A cada dia, a linha entre o real e o imaginário se tornava mais difusa, e os investigadores sentiam-se cada vez mais impotentes diante de um caso que parecia escapar a toda lógica. Para manter a esperança, Dona Lúcia passou a organizar vigílias na igreja, reunindo vizinhos e amigos em orações pelo filho. As velas iluminavam os rostos aflitos, e os cânticos ecoavam pelas paredes de pedra como súplicas desesperadas. Era impossível não se comover diante da dor daquela mãe, que segurava o cachecol do filho como se fosse uma extensão da própria alma. Joaquim, mais contido, mergulhava em silêncio, mas sua expressão endurecida denunciava a luta interna entre o desejo de acreditar e o medo de enfrentar a verdade. A cada dia que passava, crescia a convicção de que André não havia desaparecido por conta própria. A hipótese de sequestro começou a ganhar força, mas ninguém conseguiu identificar um motivo claro. A família era humilde, sem dinheiro para pagar resgates, e André não tinha inimigos conhecidos. Ainda assim, a ideia de que alguém o teria levado contra sua vontade parecia a única explicação plausível. O mistério ganhava contornos cada vez mais sombrios, e a cidade mergulhava numa atmosfera de paranoia e desconfiança. Em meio a esse turbilhão, a polícia divulgou um pedido à população. Qualquer informação, por menor que fosse, poderia ser importante. As pessoas começaram a relatar movimentos estranhos, pessoas desconhecidas vistas circulando pela cidade, carros parados em locais incomuns. Algumas denúncias eram falsas, outras pareciam plausíveis, mas nenhuma levava a uma resposta concreta. O desaparecimento de André continuava sendo um enigma que, mesmo com tantos olhos atentos, permanecia impenetrável, como se a própria cidade guardasse o segredo de propósito. Se você gosta desse tipo de relato repleto de mistério, não esqueça de se inscrever no canal. Assim você acompanha não apenas este caso, mas também outras histórias que revelam os segredos sombrios de cidades pequenas. O caso de André Luiz é um exemplo de como, por trás da aparência tranquila, podem existir verdades perturbadoras. Os dias se transformaram em semanas, e a ausência de respostas concretas começou a corroer a paciência dos moradores. Foi nesse ponto que os primeiros suspeitos surgiram. O nome de Antônio Dias, um homem solitário que vivia numa casa afastada, apareceu em conversas de bar. Conhecido por seu comportamento estranho e por raramente falar com os vizinhos, Antônio passou a ser visto como alguém capaz de algo terrível. As pessoas lembravam que ele costumava andar à noite pelos becos, murmurando frases incompreensíveis. Logo, sua figura foi associada ao desaparecimento de André, mesmo sem provas, e os olhares desconfiados se voltaram contra ele. A polícia, pressionada pela população, decidiu investigar Antônio. Na pequena casa, encontraram jornais antigos, garrafas vazias e alguns desenhos rabiscados em pedaços de papel. O detalhe perturbador era que os rabiscos lembravam vagamente os desenhos de André, como se alguém tentasse imitar seu estilo. Embora não houvesse nada incriminador, a semelhança gerou especulações. Antônio foi interrogado, negou qualquer envolvimento e disse sequer conhecer o jovem. No entanto, a dúvida já estava plantada, e muitos moradores tinham certeza de que ele escondia algo.
Enquanto isso, outra suspeita surgia, a de que alguém da própria família pudesse estar envolvido. A tensão crescia, e boatos maldosos começaram a circular, insinuando que Joaquim, o pai, teria discutido com André dias antes do desaparecimento. Alguns afirmavam ter ouvido gritos vindos da marcenaria. Embora não houvesse provas, os rumores machucavam ainda mais a família, que além da dor da ausência precisava enfrentar a desconfiança de vizinhos. Joaquim, enraivecido, passou a se isolar ainda mais, respondendo com silêncio pesado a qualquer insinuação. A cidade estava dividida. De um lado, aqueles que acreditavam na culpa de Antônio Dias. De outro, os que achavam que o segredo estava dentro da própria casa de André. Entre esses extremos, surgiam outras hipóteses, ainda mais inquietantes. A de que um grupo organizado, talvez ligado a rituais obscuros, tivesse atraído o jovem para fora de casa. A descoberta de velas e símbolos estranhos na casa abandonada alimentava essas suspeitas. O medo de que algo maior estivesse acontecendo em Tiradentes se espalhava como fumaça, sufocando a todos. A polícia tentava manter o foco, mas a pressão da mídia e da população transformava cada detalhe em um espetáculo. Os jornais falavam em um mistério de Tiradentes, e programas de rádio exploravam versões sensacionalistas, descrevendo André como vítima de conspirações ou até de forças sobrenaturais. Essa exposição só aumentava a dor de Dona Lúcia, que se via obrigada a reviver o desaparecimento a cada manchete. O caso já não era apenas da família. Havia se tornado de toda a cidade, e cada novo boato parecia apagar ainda mais a chance de encontrar a verdade. Em meio a tantas suspeitas, uma testemunha trouxe um detalhe crucial. Um jovem chamado Marcelo, amigo distante de André, afirmou que o viu conversando com um homem de chapéu preto na noite de seu desaparecimento. Esse homem, segundo Marcelo, não era conhecido na cidade. Sua presença parecia deslocada, e sua forma de se movimentar chamava a atenção, como se estivesse sempre tentando evitar olhares diretos. A descrição era vaga, mas suficiente para incendiar ainda mais a imaginação popular. Quem era o homem do chapéu preto? E o que queria com André? As autoridades tentaram buscar informações sobre visitantes que passaram pela cidade naquela semana. Descobriram que uma pequena pensão havia hospedado um homem que correspondia à descrição. Alto, magro, sempre vestido de preto, que evitava contato com outros hóspedes. O registro, no entanto, estava incompleto. O nome que deixou parecia falso, e ele desapareceu da pensão no mesmo dia em que André sumiu. Essa coincidência aumentou ainda mais a sensação de que havia algo cuidadosamente planejado no caso. A partir daí, os moradores passaram a enxergar o desaparecimento não mais como um acidente, mas como parte de uma trama que envolvia estranhos, segredos e talvez até conspirações. A figura do homem de chapéu preto virou um fantasma na memória coletiva, e relatos de pessoas que afirmavam tê-lo visto em diferentes pontos da cidade começaram a surgir. Era como se o desconhecido tivesse circulado pelas ruas observando André, esperando o momento certo de agir. O mistério ganhava contornos ainda mais sombrios. Para a família, cada novo detalhe trazia tanto esperança quanto desespero. Saber que havia uma pista nova significava que André poderia estar vivo, em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, cada dia sem notícias concretas tornava essa esperança mais frágil. Dona Lúcia, exausta, dizia que sentia a presença do filho nos sonhos, como se ele tentasse se comunicar de alguma forma. Já Joaquim se recusava a falar sobre isso, focando apenas em encontrar provas materiais. A dor se dividia entre a fé e a razão, e nenhuma delas trazia alívio. Enquanto os investigadores seguiam as poucas pistas, a cidade mergulhava cada vez mais em paranoia. Pessoas desconfiavam de vizinhos, cochichos aumentavam ao redor das praças, e até os sinos da igreja, antissímbolo de tranquilidade, passaram a soar como um lembrete de que algo terrível estava acontecendo. O caso de André Luiz deixava de ser apenas uma tragédia pessoal e se tornava uma ferida coletiva. E, em cada rosto aflito, permanecia a mesma pergunta: quem estaria por trás daquele desaparecimento que desafiava a lógica e o tempo? A investigação entrou em uma nova fase quando a polícia recebeu uma denúncia anônima. A ligação, feita de um telefone público em São João del Rei, dizia que André estava sendo mantido em cativeiro nos arredores de Tiradentes, em uma antiga fazenda abandonada. A informação parecia improvável,
mas era a pista mais concreta até então. Um grupo de policiais se deslocou imediatamente para o local, acompanhado por alguns voluntários da cidade. O clima era de tensão, e cada passo na terra batida da estrada levantava mais dúvidas do que certezas. A fazenda, cercada por mato alto e com o telhado prestes a desabar, parecia saída de um cenário de filme de terror. As portas estavam escancaradas, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de corvos que circulavam acima. Dentro do casarão, encontraram restos de velas, manchas escuras no chão e pedaços de pano que lembravam roupas. Entre esses fragmentos, um detalhe chamou a atenção. Um botão que, segundo Dona Lúcia mais tarde confirmou, pertencia a uma das camisas de André. Aquela descoberta trouxe esperança, ao mesmo tempo, um desespero ainda maior. O local foi vasculhado com minúcia, mas não havia sinais de André. Ainda assim, o botão serviu como evidência de que ele estivera ali, em algum momento. Para os investigadores, isso fortalecia a hipótese de que não se tratava de um desaparecimento voluntário. Havia, de fato, alguém manipulando cada detalhe, e esse alguém parecia conhecer bem os pontos isolados da região. A ideia de que uma pessoa de fora, como o homem do chapéu preto, teria arquitetado tudo soava mais plausível a cada dia. Nesse período, a cidade entrou em colapso emocional. As pessoas já não se sentiam seguras para andar à noite, e pais proibiam os filhos de se afastarem de casa. O turismo, principal fonte de renda, sofreu um baque. Visitantes cancelavam estadias, com medo de que algo pior acontecesse. Tiradentes, que sempre se orgulhou de ser um refúgio de paz e história, agora era manchete nacional, como a cidade do desaparecimento. A pressão sobre a polícia era insuportável, e os investigadores começaram a trabalhar quase sem descanso. Enquanto isso, novas páginas do caderno de André foram reexaminadas. Nelas, encontraram anotações enigmáticas que pareciam prever seu destino. Em uma delas, lia-se: "Há um homem que me observa, e sei que não posso confiar em sua sombra." Em outra, um desenho mostrava uma figura de chapéu largo, sem rosto, cercada por símbolos que lembravam olhos. Para a polícia, aquilo poderia ser apenas fruto da imaginação de um jovem sensível. Para a mãe, era uma mensagem clara de que André pressentia a ameaça que o cercava. O caderno se transformou em uma espécie de mapa psicológico do desaparecimento. A cada detalhe revelado, os moradores passavam a discutir novas teorias. Alguns diziam que André havia descoberto algo que não deveria, talvez relacionado a segredos antigos da cidade. Outros acreditavam que ele havia sido alvo de alguém obcecado por seu talento, que o seguia de perto e colecionava seus rabiscos. A hipótese de envolvimento de uma seita também ganhava força, especialmente após a descoberta de símbolos desenhados nas paredes da fazenda abandonada, semelhantes aos vistos no caderno. O desaparecimento já não parecia apenas um crime, mas parte de algo maior e mais obscuro. As buscas pela região aumentaram. Grupos percorriam cavernas, ruínas e até poços antigos em fazendas desativadas. Cada lugar parecia esconder novas pistas, mas nenhuma levava ao paradeiro de André. Ainda assim, um padrão começou a se desenhar. Todos os locais mencionados tinham em comum a sensação de isolamento, como se alguém quisesse afastar a investigação do coração da cidade e jogar os moradores em um jogo psicológico de caça às sombras. Para os investigadores, isso não era obra do acaso. Havia inteligência e frieza por trás de cada movimento. Foi nesse contexto que a figura do homem do chapéu preto ganhou ainda mais destaque. Várias pessoas afirmaram tê-lo visto dias antes do desaparecimento, sempre de longe, observando André. Um relato em especial chamou a atenção. Uma senhora idosa disse que, ao passar pela ponte de pedra, viu o homem parado no meio da estrutura, olhando fixamente para o rio. Ela contou que tentou falar com ele, mas que o desconhecido não respondeu e apenas continuou olhando para a água. Esse detalhe reforçava a ideia de que o estranho tinha um comportamento enigmático e calculado. A polícia passou a considerar que o desaparecimento de André poderia estar ligado a um padrão de crimes maiores, possivelmente conectados a outras cidades da região. Investigaram arquivos de casos antigos e descobriram que, em 1993, em uma cidade vizinha, um rapaz também havia desaparecido em circunstâncias misteriosas. Nunca foi encontrado. As descrições de testemunhas daquela época também mencionavam um homem alto, magro, de chapéu escuro.
Era como se o passado começasse a ecoar no presente, ligando pontos que ninguém antes havia ousado conectar. Essa revelação trouxe ainda mais angústia para a família. Se André fosse realmente vítima de alguém que já atuava há anos, as chances de encontrá-lo com vida diminuíam drasticamente. Ainda assim, Dona Lúcia se agarrava à fé, organizando procissões pelas ruas, pedindo em voz alta que o filho fosse trazido de volta. Joaquim, por sua vez, começou a frequentar mais os investigadores, acompanhando cada detalhe da apuração e pressionando por respostas. Ambos, cada um à sua maneira, eram movidos pelo mesmo desespero, a necessidade de não deixar que André se tornasse apenas mais um nome perdido no tempo. Com o passar das semanas, a ausência de André se tornou um peso insuportável sobre Tiradentes. A cada dia que amanhecia sem notícias, o semblante da cidade se tornava mais sombrio. O sino da igreja, que costumava anunciar festas e missas, agora era ouvido como um lembrete melancólico daquilo que havia sido perdido. O comércio local, que vivia do movimento de turistas, começou a definhar. Muitos moradores diziam que a cidade havia perdido sua alma junto com o desaparecimento do rapaz, como se André fosse a chama que iluminava silenciosamente a todos. Na casa da família, o clima era de tensão constante. Dona Lúcia havia transformado o quarto do filho em um memorial. As roupas estavam intactas, os cadernos organizados sobre a escrivaninha, e até as marcas dos lápis ainda repousavam nas páginas interrompidas. Ela acendia velas ao lado da janela todas as noites, na esperança de que a chama servisse como guia para André, caso ele estivesse perdido. Joaquim, por outro lado, mergulhou em um silêncio amargo, passando horas sentado no alpendre, olhando para o horizonte, como se esperasse que a qualquer instante o filho surgisse caminhando pela estrada. Os amigos de André também não conseguiam lidar com a ausência. Alguns se reuniam na praça para conversar sobre ele, tentando manter viva a memória do colega. Outros, mais abatidos, evitavam o assunto, como se falar fosse atrair uma dor impossível de suportar. Uma vez por semana, organizavam caminhadas coletivas em busca de pistas, vasculhando terrenos baldios e trilhas escondidas. Cada gesto era uma forma de resistência, de não permitir que o desaparecimento fosse esquecido. A imprensa, que inicialmente acompanhava o caso de perto, começou a se dispersar com o passar do tempo. Novos assuntos surgiram no país, e a mídia nacional gradualmente deixou de dar destaque ao desaparecimento. Mas em Tiradentes, a chama do mistério permanecia viva. Isso irritava os moradores, que viam no abandono da imprensa mais um sinal de injustiça, como se a dor da cidade fosse invisível para o resto do mundo. Ainda assim, rádios locais continuavam a noticiar diariamente qualquer atualização, por menor que fosse. As autoridades policiais, pressionadas, ampliaram o alcance da investigação. Começaram a entrevistar pessoas que, em teoria, nada tinham a ver com o caso. Entre os interrogados estavam vizinhos, comerciantes e até guias turísticos. Muitos se sentiram ofendidos, outros colaboraram, mas em todos restava o mesmo sentimento. Havia algo oculto, alguém escondendo informações importantes. A cada depoimento, crescia a desconfiança de que o desaparecimento de André estava diretamente ligado à cidade, e não apenas a um estranho de passagem. O clima de medo foi se transformando em paranoia. Vizinhos desconfiavam uns dos outros. Velhos amigos passaram a se olhar com desconfiança. Quem antes caminhava tranquilamente pelas ruas agora evitava sair de casa após o pôr do sol. Até mesmo os sinos da igreja, que ressoavam sobre a cidade, passaram a ser interpretados como presságios. Tiradentes, com sua beleza colonial, havia se transformado em cenário de um pesadelo coletivo. No auge dessa atmosfera, Dona Lúcia decidiu gravar um depoimento para uma rádio regional. Em lágrimas, pediu que qualquer pessoa que soubesse de algo tivesse coragem de falar. Não importa o que seja, não importa se parece pequeno, qualquer detalhe pode me trazer meu filho de volta, disse, com a voz embargada. O apelo comoveu milhares de ouvintes e reacendeu a comoção. Muitas pessoas que antes tinham medo de se envolver voltaram a procurar a polícia, trazendo relatos e memórias. Entre essas novas informações, um detalhe voltou à tona. O homem do chapéu preto fora visto novamente, meses depois do desaparecimento, caminhando pela estrada que leva ao município vizinho. O relato reacendeu todas as teorias. A polícia reforçou buscas na região indicada, mas novamente nada foi encontrado.
Para muitos, esse homem havia se tornado um fantasma, uma presença invisível que pairava sobre Tiradentes sem jamais se revelar por completo. Diante da impotência, alguns moradores começaram a criar suas próprias investigações paralelas. Havia grupos que acreditavam na hipótese de seita, outros juravam que André havia descoberto um segredo perigoso envolvendo figuras influentes da cidade. Em reuniões improvisadas, listavam nomes, horários e coincidências. A ausência de respostas oficiais alimentava cada vez mais teorias conspiratórias, e cada uma delas parecia encontrar algum eco no mistério ainda sem solução. Foi nesse contexto que um investigador recém-chegado à região, o delegado Moura, decidiu revisar todos os detalhes do caso. Ele percebeu que havia uma linha narrativa negligenciada, a rotina de André antes do desaparecimento. Ao estudar os registros com atenção, concluiu que o rapaz seguia sempre os mesmos trajetos, os mesmos horários, como se fosse previsível. Essa previsibilidade poderia ter sido explorada por alguém que o observava há muito tempo. O delegado acreditava que o vilão não era apenas um estranho, mas alguém que já conhecia profundamente a vida do rapaz. O delegado Moura começou a refazer o quebra-cabeça desde o início, tentando se desprender das versões já cristalizadas. Ele percebeu que todos estavam obcecados pela figura do homem do chapéu preto, mas poucos investigaram quem teria interesse direto na rotina de André. Ao entrevistar novamente colegas próximos, descobriu que o rapaz vinha comentando, semanas antes de desaparecer, sobre um desconforto estranho em sua vizinhança. Dizia que às vezes, ao sair cedo para desenhar na praça, via alguém observando da janela de uma casa em frente, sem nunca se revelar. Esse detalhe, que havia sido ignorado, soava agora como um possível elo esquecido. A partir disso, Moura voltou sua atenção para moradores discretos, aqueles que passavam despercebidos na comunidade. E foi assim que o nome de Ernesto, um homem de meia-idade que vivia sozinho nos arredores, surgiu pela primeira vez. Ernesto era conhecido como reservado, quase invisível, sempre com poucas palavras e hábitos noturnos. Para muitos, ele era apenas um excêntrico. Mas havia boatos de que colecionava objetos estranhos e que raramente permitia visitas em sua casa. A nova linha de investigação começava a ganhar corpo. Enquanto isso, mais páginas do caderno de André foram reinterpretadas. Nelas, além dos desenhos enigmáticos, apareciam anotações que pareciam se referir a encontros secretos. Uma frase específica chamou a atenção. Ele me disse que não posso contar a ninguém, mas sinto que essa sombra vai me engolir. O delegado relacionou esse trecho à hipótese de que André poderia ter sido atraído por alguém que se aproximou de forma manipuladora, ganhando sua confiança antes de prendê-lo em uma armadilha. O impacto dessa revelação foi devastador para a família. Para Dona Lúcia, a ideia de que alguém do próprio círculo de convivência pudesse estar envolvido era insuportável. Ela preferia acreditar em um estranho, um invasor, alguém sem vínculo com a cidade. Mas o silêncio de Ernesto, somado às suas atitudes misteriosas, começou a levantar suspeitas até entre vizinhos que antes o defendiam. O medo se misturava com a sensação de traição. Seria possível que o perigo sempre tivesse estado tão próximo? O delegado também encontrou inconsistências nos depoimentos de Ernesto. Na noite do desaparecimento, ele alegou estar em casa sozinho, mas não havia ninguém para confirmar. Além disso, vizinhos relataram ter ouvido passos e ruídos vindos de sua residência por volta da meia-noite, embora Ernesto insistisse que dormia cedo. Esse tipo de contradição despertou ainda mais desconfiança, levando a polícia a vigiar discretamente a casa. Durante essa vigilância, foi observado que Ernesto tinha o hábito de sair apenas em horários incomuns, caminhando sempre com uma mala de couro envelhecida. Nunca explicava seu destino, e retornava horas depois, sem que ninguém soubesse de onde vinha. A coincidência entre seus hábitos noturnos e os relatos sobre figuras misteriosas na estrada começava a ganhar um contorno perturbador. A cidade, antes hipnotizada pela figura do homem do chapéu preto, agora começava a enxergar um rosto conhecido como possível vilão. A população ficou dividida. Parte acreditava que Ernesto era apenas um bode expiatório conveniente, e que as autoridades estavam desesperadas para dar uma resposta. Outros, porém, diziam que sempre desconfiaram dele, e que a estranheza de seus hábitos finalmente fazia sentido. Entre esses dois extremos, o clima da cidade se tornou ainda mais explosivo,
e havia quem temesse que uma ação precipitada pudesse transformar suspeitas em tragédia. Enquanto isso, Joaquim, o pai de André, começou a se aproximar cada vez mais das investigações. Diferente de sua esposa, ele já não descartava a possibilidade de que alguém próximo estivesse envolvido. Tomado por uma mistura de raiva e impotência, passou a observar Ernesto de longe, seguindo seus passos como se tentasse encontrar sozinho as respostas que a polícia ainda não conseguia oferecer. Esse comportamento o colocou em risco, pois começou a agir sem prudência, quase como um justiceiro silencioso. Foi então que surgiu uma descoberta inesperada. Em uma caixa de objetos apreendida em um galpão abandonado nos arredores da cidade, a polícia encontrou desenhos guardados em segredo. Eram rabiscos inconfundíveis de André, mas que pareciam ter sido arrancados de seus cadernos. Entre eles, havia um retrato rudimentar de um rosto masculino, com traços que lembravam vagamente Ernesto. A conexão era sutil, mas para muitos foi a primeira prova concreta de que o rapaz e o vizinho excêntrico haviam tido algum contato antes do desaparecimento. Essa revelação caiu como uma bomba em Tiradentes. O caso, que já havia despedaçado a cidade, agora ganhava um novo inimigo interno. A dúvida se transformou em medo palpável. Se Ernesto estava realmente envolvido, quantos outros poderiam estar? E até que ponto os segredos da cidade, guardados por anos em silêncios cúmplices, não estavam prestes a vir à tona? O mistério deixava de ser apenas sobre André e se expandia para as sombras ocultas da própria comunidade. A revelação dos desenhos encontrados no galpão fez a cidade mergulhar em um turbilhão de acusações e medos. Para muitos, aquilo era a prova definitiva de que Ernesto tinha ligação direta com André. Porém, para outros, parecia apenas mais uma armadilha plantada para desviar a atenção. As conversas na praça, nos bares e nas missas se tornaram carregadas de suspeitas. Pessoas que antes eram discretas agora apontavam o dedo em público, exigindo que Ernesto fosse preso imediatamente. O ambiente colonial de Tiradentes se transformará em palco de um tribunal silencioso, onde cada olhar era uma sentença. Dona Lúcia, fragilizada pelo luto que ainda não queria aceitar, passou a rejeitar a ideia de que Ernesto pudesse ser o culpado. Para ela, acreditar nisso era admitir que o filho havia sido traído por alguém tão próximo, e isso era insuportável. Em suas orações noturnas, pedia para que a verdade viesse à tona, mas também para que não fosse alguém da cidade. Ela queria, acima de tudo, que André fosse lembrado como vítima de uma força externa, e não de uma sombra plantada entre vizinhos. Já Joaquim, tomado pela cólera, começou a perder o controle de suas emoções. Mais de uma vez foi visto rondando a casa de Ernesto, como se planejasse entrar e arrancar as respostas à força. Vizinhos precisaram intervir, temendo que a situação degenerasse em violência. O próprio delegado Moura precisou adverti-lo. Não é assim que vamos encontrar seu filho. Se fizer justiça com as próprias mãos, poderá perder mais do que já perdeu. As palavras, porém, pouco surtiram efeito sobre um pai que sentia o mundo desmoronar. A divisão da cidade se acentuava. De um lado, estavam aqueles que exigiam ação imediata contra Ernesto. Do outro, os que acreditavam que ele era apenas um excêntrico injustiçado. As missas se tornaram espaço de conflito velado, com fiéis murmurando acusações e defesas entre orações. Até os sinos, outrora símbolos de união, agora marcavam o ritmo de uma comunidade que se fragmentava diante de um mistério que ninguém conseguia solucionar. Foi nesse clima que surgiram novos relatos de pessoas que juravam ter visto Ernesto em lugares suspeitos. Um jovem afirmou que certa vez, ao passar pela estrada de terra durante a madrugada, viu Ernesto parado sob a luz fraca da lua, segurando sua mala de couro. Outro relatou ter ouvido vozes abafadas vindas de sua casa. Nenhuma dessas histórias pôde ser confirmada, mas todas alimentavam o fogo da suspeita. Quanto mais o tempo passava, mais a cidade parecia se convencer de que havia um monstro escondido à vista de todos. Enquanto isso, a investigação formal encontrava novas dificuldades. O delegado Moura percebeu que as provas contra Ernesto eram circunstanciais, frágeis demais para sustentar uma acusação definitiva. O botão da camisa, os desenhos encontrados, os hábitos noturnos, nada era suficiente para uma prisão formal. No entanto, a pressão popular era tão intensa que, a cada dia, a polícia se via encurralada entre a razão jurídica e o clamor da multidão.
O caso estava prestes a explodir em descontrole social. Nesse cenário, rumores antigos começaram a ressurgir. Alguns diziam que Ernesto já havia sido acusado de comportamentos estranhos em outra cidade, antes de se mudar para Tiradentes. Outros acreditavam que ele carregava consigo um segredo de família, talvez ligado a crimes nunca solucionados. Essas histórias, verdadeiras ou não, reforçavam o imaginário coletivo de que ele era o culpado ideal. Ernesto, por sua vez, permanecia calado, sem jamais se defender publicamente. Sua ausência de reação era interpretada como confissão silenciosa. Dona Lúcia, em um de seus momentos de desespero, foi até a casa de Ernesto e bateu à sua porta. Chorando, pediu que ele dissesse a verdade, qualquer verdade, mesmo que fosse dolorosa. Ernesto apenas a olhou com seus olhos cansados, se fechou a porta, sem dizer uma palavra. A cena se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora, e muitos passaram a ver naquele gesto a confirmação de sua culpa. Para uma mãe em sofrimento, aquele silêncio foi mais devastador do que qualquer palavra. Nesse ponto, a cidade estava completamente dividida, e a família de André, em ruínas. Joaquim já não conseguia dormir, atormentado pela sensação de que o culpado estava ao alcance de suas mãos. Dona Lúcia vivia entre a fé e a descrença, acendendo velas todos os dias enquanto seu coração mergulhava em sombras cada vez mais densas. O caso, que já havia roubado André, agora começava a devorar também a própria família, transformando amor em desespero e esperança em rancor. Para o delegado Moura, a situação se tornava insustentável. Ele sabia que precisava de uma prova definitiva, algo que pudesse encerrar as especulações e dar uma resposta clara. Até lá, porém, o mistério continuava a crescer como uma névoa sufocante sobre Tiradentes. Cada nova noite parecia repetir a mesma pergunta, ecoando entre as pedras coloniais. Quem realmente levou André naquela noite de 1996? Quando a investigação parecia mergulhar em um beco sem saída, uma descoberta inesperada trouxe uma reviravolta. Durante uma varredura em arquivos antigos da delegacia de São João del Rei, o delegado Moura encontrou registros sobre Ernesto. Ele havia sido interrogado em 1992 por suspeita de envolvimento no desaparecimento de um jovem naquela cidade. O caso, no entanto, nunca foi solucionado, e Ernesto foi liberado por falta de provas. A coincidência entre os dois desaparecimentos, ambos rapazes, ambos artistas em potencial, era perturbadora demais para ser ignorada. Munido dessa nova informação, Moura voltou a investigar os objetos pessoais de Ernesto. Com um mandado, conseguiu autorização para revistar sua casa. O interior era sombrio, repleto de móveis antigos e paredes cobertas por jornais velhos. Em um quarto trancado, encontraram caixas de cadernos e desenhos. Alguns eram feitos por Ernesto, outros, claramente, não. Entre as folhas estavam assinaturas que correspondiam à caligrafia de André. O choque foi imediato. Aquelas páginas confirmavam que o jovem havia tido contato direto com Ernesto antes de desaparecer. Os desenhos encontrados não eram simples. Muitos retratavam figuras humanas em posições distorcidas, rostos sem olhos e corpos parcialmente apagados. Misturados a eles, estavam esboços de André, reconhecíveis pelo estilo de traço delicado. Era como se Ernesto tivesse colecionado fragmentos da criatividade do rapaz, absorvendo sua essência artística como parte de uma obsessão. Para a polícia, aquilo era a primeira prova material concreta de que Ernesto não apenas conhecia André, mas havia se aproximado dele de forma proposital. A revelação estremeceu Tiradentes. Agora, não havia mais como negar a ligação. O nome de Ernesto deixou de ser apenas suspeita para se tornar quase certeza. A população reagiu de maneira explosiva. Alguns exigiam que ele fosse preso imediatamente. Outros queriam fazer justiça com as próprias mãos. O delegado Moura precisou agir com cautela, reforçando a segurança ao redor da delegacia e da própria casa de Ernesto para evitar que uma tragédia se consumasse. Dona Lúcia, ao saber da descoberta, caiu em prantos. Para ela, não havia dor maior do que confirmar que o filho havia sido manipulado por alguém que convivia com todos, silenciosamente. Joaquim, por outro lado, foi tomado por uma fúria avassaladora. Ele declarou em voz alta que se Ernesto não fosse preso, ele mesmo faria justiça. A ameaça se espalhou pela cidade e acendeu ainda mais a tensão.
Era como se todos estivessem prestes a testemunhar uma explosão de violência em nome de André. Nesse clima de descontrole, a polícia encontrou uma nova pista crucial. No porão da casa de Ernesto, escondido atrás de uma parede falsa, havia um compartimento secreto. Dentro, objetos pessoais estavam guardados como troféus. Botões de roupas, pedaços de tecido, pequenos rabiscos de jovens desconhecidos. O que mais chamou a atenção foi um cordão de madeira que pertencia a André, presente dado por sua mãe em seu aniversário de 18 anos. Era a prova definitiva de que Ernesto tinha posse de algo pessoal e íntimo do rapaz. A cidade reagiu como se uma verdade há muito pressentida finalmente viesse à tona. O cordão de André não deixava dúvidas. Ernesto havia estado com ele após o desaparecimento. Agora, a questão não era mais se ele era culpado, mas até onde havia ido sua obsessão. Teria André sido levado por vingança, por desejo doentio, ou por algum segredo que descobriu? As respostas ainda estavam escondidas nas sombras da mente perturbada do suspeito. O delegado Moura, pressionado pela comoção, decidiu agir rapidamente. Ernesto foi levado para interrogatório. No entanto, manteve-se em silêncio absoluto, encarando os investigadores com um olhar vazio e perturbador. Nem diante das provas ele disse uma palavra. Esse silêncio transformava o mistério em algo ainda mais sombrio, como se Ernesto preferisse deixar que a cidade fosse consumida pela dúvida eterna. Para os moradores, aquela atitude era a confissão mais cruel possível. Enquanto a notícia se espalhava, a atmosfera de Tiradentes chegou ao limite. Pessoas se aglomeravam em frente à delegacia, rezando, chorando ou gritando por justiça. Muitos traziam velas, transformando a praça em uma procissão de luz e desespero. A ausência de respostas concretas sobre o destino de André deixava todo suspenso, entre esperança e tragédia. O vilão estava diante deles, mas o paradeiro da vítima continuava sendo um mistério dilacerante. Foi então que o delegado encontrou, entre os papéis apreendidos, uma última pista: um mapa desenhado à mão, marcado com símbolos estranhos e caminhos que levavam a uma região de mata fechada nos arredores da cidade. O traçado parecia guiar para um local específico, talvez um esconderijo, talvez um cativeiro. Aquela descoberta prometia ser a chave final para revelar o que realmente aconteceu com André naquela noite de 1996. A descoberta do sapato foi suficiente para que o delegado Moura solicitasse a prisão preventiva de Ernesto. A cidade, já inflamada, explodiu em manifestações. Enquanto alguns gritavam por justiça imediata, outros choravam ao perceber que as esperanças de reencontrar André com vida estavam se desfazendo. Ernesto foi levado algemado pela polícia, cercado por uma multidão que atirava pedras, cuspia e amaldiçoava seu nome. O silêncio dele, ainda intacto, apenas alimentava o ódio coletivo. Na delegacia, os interrogatórios se tornaram mais intensos. Moura tentava extrair qualquer palavra, qualquer indício de que Ernesto revelasse onde estava o corpo de André. Mas, como em todos os momentos anteriores, o homem permanecia impassível, encarando o vazio com um olhar frio. Sua postura parecia um jogo cruel. Ele sabia que todos ansiavam por respostas, mas preferia se manter em silêncio, como se o verdadeiro poder estivesse em prolongar a agonia da família e da cidade. Dona Lúcia, ao saber da prisão, desabou em lágrimas. Para ela, aquele era o fim de uma longa espera, mas também o início de um luto ainda mais doloroso. Não haveria reencontro. Não haveria a chance de abraçar o filho novamente. Restava apenas a lembrança, os desenhos e os rastros de uma vida interrompida. Em sua dor, repetia que queria apenas enterrar o filho com dignidade, para que sua alma pudesse descansar em paz. Joaquim, por outro lado, não se conformava. Para ele, a prisão não era suficiente. A cada noite, em silêncio, murmurava que gostaria de ver Ernesto pagar com a própria vida. O ódio o consumia de forma tão intensa que muitos amigos temiam que ele se transformasse em uma segunda vítima do caso. Não fisicamente, mas espiritualmente. Era como se o desaparecimento de André tivesse arrancado dele não apenas um filho, mas também a capacidade de seguir adiante. A cidade de Tiradentes também entrou em luto coletivo. Missas foram realizadas em homenagem a André, e velas passaram a iluminar as janelas de casas inteiras. O sino da igreja, que outrora soava para celebrar, agora repicava em tom fúnebre.
O desaparecimento do jovem havia se tornado uma ferida aberta na memória coletiva, um trauma que marcaria gerações. Turistas começaram a voltar, mas não pela beleza colonial, e sim para conhecer a cidade do mistério. Tiradentes, contra sua vontade, se tornará um símbolo de dor. Durante o julgamento, as provas apresentadas eram contundentes. Os cadernos encontrados, o cordão de madeira, os desenhos guardados como troféus e o mapa que levava à clareira. Somados, formavam um retrato claro da obsessão de Ernesto. O silêncio dele, longe de ser defesa, foi interpretado como um gesto de desprezo. Os advogados pouco puderam argumentar, e a opinião pública já havia decretado sua culpa muito antes do veredito oficial. O dia da sentença foi histórico para a cidade. Ernesto foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. O juiz declarou que se tratava de um crime hediondo, cometido com frieza e premeditação. Naquele momento, a população aplaudiu em prantos, como se a justiça finalmente tivesse sido feita. Ainda assim, a ausência do corpo de André permanecia como um fantasma, impedindo que o ciclo fosse totalmente encerrado. Dona Lúcia saiu do tribunal carregando nas mãos o cordão do filho, recuperado pela polícia. Segurava-o como se fosse a última conexão material com André. Disse, em entrevista à rádio local, que jamais deixaria de procurar os restos mortais do filho, para que pudesse enterrá-lo dignamente. Sua voz, embargada, tocou profundamente a todos que a ouviam, reforçando a ideia de que, mesmo com a condenação, a dor continuava sem fim. Joaquim, em contrapartida, se afastou da vida social. Passava dias em silêncio, andando pelas trilhas da cidade, como se ainda buscasse sozinho o que havia sido perdido. Para ele, a justiça dos tribunais não era suficiente. Só a verdade completa poderia trazer algum alívio, e essa verdade parecia se esconder nas sombras que Ernesto carregava consigo, recusando-se a revelar. Sua figura se tornou símbolo da resistência de um pai que não se conformava. Tiradentes, embora tenha visto o vilão ser condenado, jamais voltou a ser a mesma. A cidade permaneceu marcada pelo eco de 1996, pelo som das buscas que nunca cessaram e pelo vazio deixado por André. O caso se transformou em lenda, contada por gerações, lembrando a todos que, por trás da beleza colonial e das ruas de pedra, existe uma história de dor, silêncio e mistério. A justiça havia encontrado um culpado, mas a verdade plena, essa talvez jamais fosse revelada. A descoberta do mapa reacendeu as esperanças da polícia e da família. Era a primeira pista clara de um possível local, onde André poderia ter estado após o desaparecimento. O delegado Moura reuniu uma equipe de policiais e alguns voluntários da cidade para seguir o traçado. O clima era tenso. Cada passo na trilha parecia carregar o peso de anos de mistério. Dona Lúcia pediu para acompanhar a expedição, mas foi dissuadida por Moura, que prometeu trazer de volta qualquer resposta encontrada naquela mata densa. A caminhada seguiu por horas, atravessando trilhas íngremes, riachos gelados e trechos de mata fechada. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de galhos se partindo sob os pés e pelo vento que soprava entre as árvores. Muitos diziam sentir como se fossem observados, como se a própria floresta guardasse segredos. Ao final de uma subida íngreme, chegaram a uma clareira isolada, marcada por pedras antigas que pareciam ter sido colocadas ali de forma intencional. O mapa levava exatamente àquele ponto. No centro da clareira, encontraram os restos de uma cabana improvisada. O tempo havia corroído a estrutura, mas ainda era possível ver marcas de fogo, objetos quebrados e pedaços de tecido jogados pelo chão. Em meio aos destroços, a polícia encontrou algo que gelou a todos: um caderno de André, diferente dos outros já vistos. Suas páginas estavam repletas de desenhos ainda mais sombrios, rostos distorcidos e frases interrompidas. A última anotação dizia: "Ele está aqui, e não me deixará sair." O impacto da descoberta foi devastador. Era a prova final de que André havia estado naquele lugar, possivelmente mantido em cativeiro. Para a equipe, não havia mais dúvidas de que Ernesto o levará até ali. O clima, já carregado, se tornou insuportável. Alguns voluntários começaram a chorar. Outros se revoltaram em voz alta, pedindo que o vilão pagasse imediatamente por seus atos. Moura, mantendo a calma, recolheu cada fragmento de prova com a certeza de que finalmente estavam próximos da verdade.
A notícia se espalhou rapidamente por Tiradentes. A cidade, que aguardava ansiosa, reagiu com um misto de dor e alívio. Dor, por confirmar que André havia sido aprisionado em condições terríveis. Alívio, por perceber que o caso estava prestes a ter um desfecho. Multidões se reuniram em frente à igreja, acendendo velas e entoando cânticos. O desaparecimento que havia consumido a todos por anos estava, finalmente, prestes a ser esclarecido. Na delegacia, diante das novas provas, Ernesto foi novamente confrontado. Mostraram-lhe o caderno, as páginas que André havia escrito em sua última estadia. Pela primeira vez, ele demonstrou uma reação, um leve sorriso, frio e perturbador. Não disse uma palavra, mas aquele gesto foi suficiente para abalar todos na sala. Era como se confirmasse, silenciosamente, a autoria de cada ato. O delegado Moura, tomado pela indignação, prometeu que ele não sairia impune. Enquanto isso, Joaquim, o pai de André, já não conseguia conter sua raiva. Ele chegou a invadir a delegacia, exigindo que lhe entregassem Ernesto. Ele roubou meu filho, ele destruiu minha família, gritava, enquanto era contido pelos policiais. A cena foi de partir o coração. Um pai devastado, diante do homem que simbolizava todas as respostas que ele buscou em vão por anos. A cidade inteira se dividia entre a compaixão pelo pai e o medo de que ele cometesse um ato irreversível. O delegado sabia que não poderia prender Ernesto apenas com base em circunstâncias. Precisava de algo definitivo, algo que encerrasse de vez as dúvidas. Por isso, organizou uma nova expedição para vasculhar a região próxima à clareira. Seu objetivo era encontrar qualquer vestígio físico que comprovasse, além de qualquer sombra de dúvida, o destino de André. A cidade aguardava em suspense, como se toda a sua história dependesse daquele último movimento. Na manhã seguinte, a equipe retornou à mata. A tensão era palpável, e cada membro da expedição carregava em si a esperança e o medo. Foi em uma encosta próxima à clareira que encontraram algo que silenciou a todos. Um objeto enterrado parcialmente, envolto em panos deteriorados pelo tempo. Ao ser retirado, revelou-se um sapato. Era o sapato esquerdo de André, reconhecido instantaneamente por Joaquim, que havia insistido em participar dessa segunda busca. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sapato, simples em sua aparência, carregava o peso de uma tragédia. Era o símbolo concreto de que André jamais retornaria. Para a família, foi como perder o filho uma segunda vez, agora de forma definitiva. Para a cidade, foi a confirmação de que o vilão que os assombrava tinha nome e rosto: Ernesto.